Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar fundo numa das obras cinematográficas mais impactantes e discutidas dos últimos tempos. Estou a falar, é claro, de Oppenheimer, o épico biográfico dirigido pelo mestre Christopher Nolan. Este não é apenas um filme sobre a criação da bomba atômica. É uma exploração profunda e complexa da mente de um gênio, das suas ambições, das suas contradições e do preço avassalador da descoberta. Então, preparem as pipocas agitem-se na cadeira e venham conosco desvendar as camadas deste filme monumental. Vamos começar pelo homem. No centro de tudo, Rota. Robert Oppenheimer, interpretado de forma magistral por Cillian Murphy. Nolan não nos apresenta um herói convencional. Pelo contrário, ele pinta um retrato multifacetado de um homem brilhante, carismático, mas também arrogante, ingênuo e profundamente atormentado. Vemos o jovem físico teórico, seduzido pela beleza abstracta da mecânica quântica, sonhando com mundos invisíveis para além da nossa percepção. A sua ambição não é apenas profissional, é quase poética, uma busca pela compreensão fundamental do universo. E é essa ambição que o leva ao deserto do Novo México, para liderar o Projeto Manhattan. Nolan transforma o que poderia ser uma seca lição de história num thriller de cortar a respiração. A urgência da Segunda Guerra Mundial, a corrida contra os nazis, a pressão política e militar. Tudo isso cria uma tensão palpável. Sentimos o peso do mundo nos ombros de Oppenheimer e da sua equipa de cientistas brilhantes. O filme capta de forma brilhante a camaradagem, a rivalidade e o gênio coletivo que floresceram em Los Alamos, uma cidade construída do nada, movida por um único e terrível propósito. Uma das grandes genialidades de Nolan é a forma como ele estrutura a narrativa. Em vez de uma biografia linear, ele entrelaça 3 linhas temporais distintas. A primeira, a cores, segue a ascensão de Oppenheimer e o desenvolvimento da bomba. É a história principal, cheia de energia e ímpeto. A segunda, a preto e branco, foca-se na audiência de segurança de Oppenheimer em 1954, onde o seu passado é dissecado e as suas lealdades são questionadas numa caça. As Bruxas, liderada por Louis Strauss. Interpretado de forma arrepiante por Robert Downey Jr., esta secção é um drama de tribunal claustrofóbico que nos mostra como o herói de guerra foi transformado em pária. A terceira linha temporal, também, a preto e branco, acompanha a audiência de confirmação de Strauss para o gabinete anos mais tarde, revelando as suas maquinações e a sua amarga rivalidade com Oppenheimer. Esta estrutura fragmentada não é apenas um truque estilístico. Ela permite que Nolan explore a psicologia do seu protagonista de uma forma muito mais profunda. As cenas a preto e branco, que representam a perspectiva mais objetiva dos factos e das maquinações políticas de Strauss, contrastam com as cenas a cores, que nos mergulham na experiência subjetiva e emocional de Oppenheimer. Vemos o mundo através dos seus olhos. Sentimos a sua excitação, a sua culpa, o seu medo. É uma técnica brilhante que nos faz questionar constantemente a natureza da verdade e da memória. E então chegamos ao clímax do filme, o teste Trinity. Nolan, conhecido pelo seu uso de efeitos práticos, recriou a primeira detonação nuclear do mundo, sem recorrer a CGI. Resultado é absolutamente avassalador. A sequência é construída com uma mestria de suspense que nos deixa sem fôlego. O silêncio antes da explosão, a luz ofuscante que preenche o ecrã, e só depois, o som trovejante que abala tudo. Nesse momento, não estamos a ver apenas um efeito especial. Estamos a testemunhar um ponto de viragem na história da humanidade. A famosa citação de Oppenheimer do Bhagavad Gita. Agora, eu tornei-me a morte, o destruidor de mundos. Nunca soou tão pesada e profética. Mas o filme não acaba aí. Na verdade, a última hora de Oppenheimer é talvez a mais importante. Nolan dedica-se a explorar as consequências. A euforia inicial pela vitória na guerra rapidamente dá lugar a um profundo horror e a uma culpa esmagadora. Oppenheimer, o pai da bomba atômica, torna-se um dos seus maiores críticos, defendendo o controle internacional da energia nuclear e alertando para os perigos de uma corrida ao armamento. Ele compreende que não abriu apenas uma porta para a ciência, mas também a caixa de Pandora da destruição em massa. É aqui que o seu conflito com Louis Strauss se intensifica. Strauss, uma figura do establishment, vê o ativismo de Oppenheimer como uma ameaça à segurança nacional e, talvez mais importante,
como uma afronta pessoal. A performance de Robert Downey Jr. é uma revelação. Ele encarna a vaidade ferida e a ambição implacável de um homem que se move nas sombras do poder, determinado a destruir a reputação daquele que considera seu rival. A batalha entre estes dois homens não é apenas pessoal, é um microcosmo do conflito maior entre a comunidade científica, com as suas preocupações éticas, e o complexo político-militar, com a sua lógica de poder e sigilo. O filme também não ignora a vida pessoal de Oppenheimer, mostrando as suas relações complexas com a sua esposa, Kitty, interpretada com uma intensidade feroz por Emily Blunt, e a sua amante Jean Tatlock, interpretada por Florence Pugh. Estas relações são apresentadas como parte integrante da sua personalidade turbulenta, refletindo as mesmas contradições que o definem: a sua lealdade dividida, a sua paixão e a sua capacidade para a autodestruição. Kitty, em particular, emerge como uma figura trágica mas resiliente, a única que talvez compreendesse verdadeiramente o fardo que o seu marido carregava. A cinematografia de Oitivão Oitema, filmada em IMAX, é deslumbrante. As paisagens áridas do Novo México parecem tão vastas e imponentes quanto os conceitos cósmicos que Oppenheimer contempla. A banda sonora de Ludwig G. Hanson é outra personagem no filme. É um motor implacável que impulsiona a narrativa, criando uma sensação de urgência constante e refletindo a turbulência interna do protagonista. O violino, em particular Tournesée, a voz da alma ansiosa de Oppenheimer. No final, Oppenheimer não nos dá respostas fáceis. Não nos diz se ele foi um herói ou um vilão. Em vez disso, apresenta-o como uma figura prometeica, um homem que roubou o fogo dos deuses e foi forçado a viver para sempre com as consequências. O filme é um aviso poderoso sobre o poder da ciência, quando desprovida de humanidade e sabedoria. A cena final, uma conversa entre Oppenheimer e Einstein, é arrepiante e Dixonas a pensar durante dias. Eles não estavam apenas a discutir física, estavam a lamentar o facto de terem iniciado uma reação em cadeia que poderia, um dia, destruir o mundo. Oppenheimer. O preço da descoberta é mais do que um filme. É uma experiência cinematográfica essencial. É um drama histórico, um thriller psicológico e um conto moral para a nossa era. É Christopher Nolan no auge da sua arte, a lidar com temas complexos de uma forma que é, ao mesmo tempo, intelectualmente estimulante e visceralmente emocionante. É um filme que exige a nossa atenção e nos recompensa com uma reflexão profunda sobre a ambição, o poder e a responsabilidade que acompanha o gênio humano. Uma obra-prima que ficará sem dúvida na história do cinema. E vocês? O que acharam do filme? Qual foi a cena ou a ideia que mais os marcou? Deixem os vossos comentários aqui embaixo. Adoraria saber a vossa opinião. E se gostaram desta análise, não se esqueçam de deixar um gosto, partilhar com os amigos e, claro, subscrever o canal para não perderem os nossos próximos vídeos. Muito obrigado por assistirem e até a próxima.